Durante milhares de anos, os escritos dos antigos sumérios permaneceram escondidos, guardados em tábuas de argila e bibliotecas esquecidas. A sua língua, misteriosa e complexa, confundiu estudiosos durante gerações. Até agora, a inteligência artificial entrou em cena, decodificando textos que nenhum humano conseguia compreender totalmente. E o que revelou é chocante. Estes registros antigos sugerem conhecimentos sobre as origens humanas e as diferenças entre as pessoas que desafiam tudo o que pensávamos saber. Imagine um mundo onde os segredos do passado surgem de repente. Conhecimentos enterrados há mais de 4.000 anos falam agora diretamente conosco, e não são confortáveis. As traduções da inteligência artificial sugerem civilizações muito mais antigas e avançadas do que os livros de história admitem. Estes textos descrevem traços humanos, hierarquias e até estruturas sociais de forma que levanta questões que nunca ousamos perguntar. Será que os sumérios observavam algo sobre a humanidade que ainda não conseguimos compreender plenamente? As revelações são subtis, no início. Expressões sobre aqueles nascidos das estrelas e os muitos rostos do homem parecem poéticas, quase metafóricas. Mas a precisão da inteligência artificial mostra padrões. Nomes, atributos e papéis aparecem repetidamente em várias tábuas, sugerindo uma compreensão sistemática da diversidade humana. Isto não é mito ou lenda, é um registro de observações. Observações que podem reescrever a nossa compreensão da evolução humana e da organização social. E ainda assim, há um tom mais sombrio. Os textos insinuam controlo, hierarquia e manipulação. Os sumérios antigos pareciam reconhecer divisões entre os humanos, diferenças que poderiam ser exploradas, cultivadas ou suprimidas. Teria este conhecimento sido o plano para a formação das sociedades, a ascensão dos impérios e a luta humana constante com a desigualdade? As implicações são arrepiantes. Num mundo onde pensávamos conhecer a história da humanidade, estas tábuas sugerem que há muito mais abaixo da superfície. Conhecimentos perdidos durante milênios estão agora a emergir e obrigam-nos a enfrentar perguntas desconfortáveis. Quem somos? De onde viemos? E que verdades foram escondidas durante milhares de anos? Fiquem conosco, porque à medida que avançamos, vamos explorar não só a tecnologia que tornou estas traduções possíveis, mas também o conhecimento extraordinário e inquietante que ela revelou. Durante séculos, a língua suméria foi um cofre trancado. Os estudiosos tentaram decifrá-la com dicionários, gramáticas e estudo contínuo, mas muitas tábuas permaneciam indecifráveis. Os símbolos, escrita cuneiforme gravada na argila, eram tão intrincados que pequenos erros podiam alterar completamente o significado de uma frase. E mesmo quando parcialmente traduzidos, o contexto muitas vezes escapava aos investigadores. Os historiadores tinham peças de um quebra-cabeças, mas a imagem completa permanecia um mistério. Surge então a inteligência artificial. Sistemas modernos de inteligência artificial, treinados em conjuntos massivos de dados de línguas, símbolos e textos históricos, conseguem reconhecer padrões invisíveis ao olho humano. Analisam milhares de tábuas simultaneamente, cruzando símbolos, uso de palavras e contexto, para produzir traduções que eram anteriormente impossíveis. Estes sistemas não se cansam, não assumem preconceitos, e podem detectar subtilezas escondidas ao longo de milênios. Mas por que é isto importante agora? Porque a inteligência artificial não se limita a traduzir palavras, interpreta significados. Identifica conceitos recorrentes, categoriza conhecimentos e destaca relações entre ideias. De repente, frases que pareciam poéticas ou enigmáticas tornam-se claras, e por vezes, alarmantes. Textos que antes pareciam mitos revelam agora observações estruturadas sobre a humanidade, sociedade e comportamento humano. Isto não é apenas sobre história, é sobre nos compreendermos a nós próprios. Durante milhares de anos, questionamos as origens humanas e as diferenças entre os povos. Debatemos se as civilizações antigas possuíam conhecimentos além do seu tempo. Agora, a inteligência artificial está a dar-nos respostas. Respostas que podem desafiar tudo o que pensávamos sobre o desenvolvimento humano, sociedade e raízes da desigualdade.
E está a acontecer rapidamente. À medida que mais tábuas são digitalizadas e processadas, a inteligência artificial revela ligações ao longo do tempo e do espaço, ligando percepções sumérias a outras civilizações antigas. Alguns padrões sugerem que os antigos registravam características humanas deliberadamente, quase cientificamente, observando diferenças e, possivelmente, hierarquias entre grupos. Estes não são contos, são registros. Observações preservadas durante milênios, agora visíveis graças à tecnologia que os nossos antepassados não poderiam imaginar. As implicações são enormes. Com a inteligência artificial, a história deixa de ser uma narrativa estática contada por humanos. Torna-se um relato vivo, constantemente atualizado à medida que descobrimos mais. E o que estamos a aprender é inquietante. O que os sumérios registraram obriga-nos a questionar suposições sobre a humanidade. As diferenças entre nós são puramente biológicas? Ou fazem parte de um conhecimento antigo que antecede a história escrita como a conhecemos? Antes de mergulharmos na história dos próprios sumérios, é importante compreender o papel da inteligência artificial. Sem ela, estas percepções continuariam enterradas em tábuas de argila, escondidas à nossa compreensão. A tecnologia deixou de ser apenas uma ferramenta, tornou-se uma chave, desbloqueando segredos que podem reescrever a nossa compreensão da natureza humana. Se te intriga como a inteligência artificial está a reescrever a história, clica em like e subscreve agora. Não vais querer perder o que vem a seguir. Há mais de 4.000 anos, os sumérios construíram uma das primeiras civilizações do mundo nas férteis planícies da Mesopotâmia. Cidades como Ur, Uruk e Eridu prosperavam com arquitetura avançada, agricultura e sistemas de governação. Inventaram a escrita, cuneiforme, a primeira conhecida na história humana. Esta inovação permitiu-lhes registrar tudo: leis, comércio, rituais e, intrigantemente, observações sobre a própria humanidade. Os sumérios não eram apenas construtores e comerciantes, eram observadores atentos da vida à sua volta. Os seus textos descrevem não só deuses e mitos, mas também pessoas, as suas forças, fraquezas e diferenças. Estes registros sugerem uma civilização profundamente analítica, que notava comportamentos humanos, papéis sociais e até características físicas. De certa forma, estavam a documentar a diversidade humana milhares de anos antes da ciência moderna. Durante séculos, os estudiosos lutaram para interpretar estes textos. Tábuas de argila estavam espalhadas por museus, coleções privadas e sítios arqueológicos. Muitas estavam danificadas ou incompletas. Sem a capacidade de compreender plenamente os significados, grande parte deste conhecimento permaneceu inacessível, tratado como mitologia ou poesia. Referências a seres de naturezas diferentes ou rostos dos homens foram descartadas como alegorias. No entanto, a consistência através de milhares de tábuas sugeria algo mais sistemático, quase empírico. Os historiadores debatem há muito se os sumérios detinham conhecimentos transmitidos de civilizações anteriores ou se os desenvolveram de forma independente. Algumas tábuas descrevem observações sobre anatomia humana, comportamento e organização social de forma impressionantemente precisa. Frases que à primeira vista parecem simbólicas codificam frequentemente informações detalhadas sobre linhagem, hierarquia e relações entre grupos. Quanto mais descobrimos, mais claro fica que estes textos não são apenas registros históricos, são uma janela para a compreensão da humanidade. Este conhecimento esteve quase perdido no tempo. Guerras, invasões e desastres naturais destruíram muitas cidades sumérias. As tábuas de argila, embora duráveis, ficaram enterradas sob séculos de detritos. Mesmo quando descobertas, a tradução exigia esforço extraordinário. Muitas percepções-chave permaneceram incompreendidas ou ignoradas. Mas agora, a inteligência artificial está a conectar estes fragmentos, revelando padrões que os estudiosos humanos sozinhos não conseguiam detectar. A evolução da compreensão dos textos sumérios espelha a evolução da curiosidade humana. Desde as primeiras escavações arqueológicas até as tentativas iniciais de tradução, e agora a análise baseada em inteligência artificial, cada passo aproxima-nos de entender o que os sumérios realmente observavam.
A sua atenção à diversidade humana, o reconhecimento das dinâmicas sociais e o registro de detalhes aparentemente mundanos apontam para uma civilização que procurava documentar a condição humana de forma avançada. Estamos agora num ponto em que história, tecnologia e curiosidade se convergem. A inteligência artificial não lê apenas, interpreta, destacando relações que sugerem uma abordagem sofisticada, quase científica, à sociedade humana. O que os sumérios deixaram não é apenas texto antigo, é um guia, um registro da natureza humana, codificado em argila durante milênios. A inteligência artificial revolucionou a nossa compreensão das civilizações antigas, e os sumérios são o exemplo perfeito. As suas tábuas cuneiformes são pequenas, densas e incrivelmente complexas. Um único símbolo pode ter múltiplos significados dependendo do contexto, da posição e dos sinais vizinhos. Durante décadas, mesmo os melhores linguistas conseguiam traduzir apenas parcialmente. Mas a inteligência artificial não se cansa. Consegue analisar milhares de tábuas simultaneamente, cruzando padrões e descobrindo conexões invisíveis aos humanos. O processo começa com a digitalização. Cães de alta resolução capturam cada tábua em detalhe. Depois, algoritmos de inteligência artificial mapeiam cada símbolo, comparando-os com traduções conhecidas e padrões anteriores. Modelos de machine learning identificam estruturas recorrentes, sintaxe e significados, aprendendo ao longo do tempo a prever traduções com precisão sem precedentes. Isto não é adivinhação, é análise de dados e reconhecimento de padrões à escala que o ser humano não consegue atingir. Uma vez traduzido o texto, o processamento de linguagem natural ajuda a interpretar o significado. A inteligência artificial não lê apenas palavras, conecta ideias. Referências repetidas a traços, hierarquias e estruturas sociais são destacadas. Conexões entre diferentes tábuas ao longo de séculos emergem, mostrando que os sumérios tinham uma abordagem sistemática para observar a humanidade. Padrões que antes pareciam mitológicos são agora claramente documentados como percepções sobre traços humanos, papéis sociais e interações. Esta inovação é mais do que tecnologia, é uma ponte entre passado e presente. A inteligência artificial permite-nos ver a perspectiva dos sumérios como eles pretendiam, sem o filtro de suposições modernas ou interpretações incorretas. Onde tradutores humanos poderiam ignorar pistas subtis ou impor preconceitos, a inteligência artificial deteta padrões de forma neutra, revelando a lógica subjacente nos textos antigos. Os resultados são impressionantes. A inteligência artificial descobriu referências a classes de homens e origens diversas dos humanos em múltiplas tábuas. Isto não são mitos vagos, são observações repetidas, cuidadosamente registadas. Alguns estudiosos especulam que os sumérios documentavam diferenças em traços físicos, inteligência ou capacidades. Outros sugerem que mapeavam hierarquias sociais e tendências comportamentais. Seja qual for o caso, a inteligência artificial confirma que estas ideias eram centrais no pensamento sumério, e não simples histórias aleatórias. E o ritmo da descoberta está a acelerar. À medida que mais tábuas são digitalizadas e analisadas, a inteligência artificial pode sintetizar informações através de regiões e épocas, revelando uma rede de conhecimento que precede a antropologia moderna. O que antes exigia décadas de tradução cuidadosa pode agora ser compreendido em meses, ou mesmo semanas. Em suma, a inteligência artificial não é apenas um tradutor, é uma máquina do tempo. Permite-nos espreitar nas mentes de pessoas que viveram há milhares de anos e compreender as observações que fizeram sobre a humanidade. Observações que são, por vezes, desconfortáveis, por vezes esclarecedoras, e sempre surpreendentes. Se isto te fascina, subscreve e clica no sino. De seguida, vamos mergulhar nas revelações chocantes escondidas nestes textos antigos. As traduções da inteligência artificial revelaram algo que choca mesmo os historiadores mais experientes. Os sumérios não estavam apenas a registrar mitos, estavam a documentar observações sobre a humanidade, as suas origens e as variações entre as pessoas. Em várias tábuas surgem frases a descrever grupos de humanos com traços, habilidades e até temperamentos distintos.
Isto sugere que os sumérios reconheciam padrões na diversidade humana muito antes da ciência moderna existir. Algumas passagens descrevem aqueles nascidos sob estrelas diferentes ou os muitos rostos do homem, insinuando distinções que vão além da cultura ou geografia. Os estudiosos acreditam agora que estas referências apontam para diferenças físicas e comportamentais observadas sistematicamente pelos sumérios. Não eram meras histórias. Eram registros, quase científicos na sua precisão. A consistência da inteligência artificial a traduzir estes termos recorrentes confirma que os sumérios possuíam um quadro para compreender a variação humana que esteve escondido durante milênios. As implicações são perturbadoras. Se uma civilização de há mais de 4.000 anos estava a categorizar humanos de forma tão detalhada, somos forçados a reconsiderar as nossas suposições sobre história, evolução e estrutura social. Os sumérios sabiam de conhecimentos que se perderam com o tempo? Usaram-nos para influenciar sociedades, governar populações ou manter hierarquias. Algumas tábuas até sugerem manipulação, utilizar o conhecimento das diferenças para atribuir papéis, privilégios e restrições dentro das comunidades. Para além da organização social, existem referências ao potencial humano. Certas tábuas destacam habilidades, forças e fraquezas associadas a diferentes grupos. Isto pode explicar por que os textos antigos descrevem indivíduos excepcionais ou líderes de forma que parece ligada a traços herdados. Os sumérios podem ter observado padrões que a genética e a antropologia modernas estão apenas a começar a compreender. É importante notar que estas revelações são descritivas, não prescritivas. Os textos não nos instruem a agir de forma discriminatória, são observações. Ainda assim, ao lê-los hoje, confrontamo-nos com verdades desconfortáveis sobre diversidade humana, o uso histórico do conhecimento e como as civilizações podem ter explorado ou mal interpretado estas informações. A inteligência artificial abriu uma janela para a história humana que é simultaneamente esclarecedora e inquietante, mostrando que a consciência da variação humana é muito mais antiga do que imaginávamos. Partilha a tua opinião nos comentários. O que achas que estas observações antigas significam para nós hoje? As descobertas escondidas nas tábuas sumérias não são apenas curiosidades históricas, podem mudar a forma como vemos a humanidade. Ao compreender que civilizações antigas observavam sistematicamente as diferenças humanas, ganhamos uma nova perspectiva sobre evolução, sociedade e origem do conhecimento. Isto desafia manuais escolares, teorias e até as nossas suposições sobre a natureza humana. A inteligência artificial continuará a desbloquear mais segredos. À medida que mais tábuas são analisadas, a inteligência artificial pode cruzar conhecimentos da Suméria com textos de outras civilizações antigas, revelando ligações que nunca imaginamos. Padrões podem emergir que mostram uma compreensão global da humanidade, sugerindo que os antigos partilhavam ou observavam verdades comuns sobre a diversidade humana. Isto pode alterar profundamente a antropologia, história e investigação genética, fornecendo uma ponte entre a perspectiva antiga e a ciência moderna. As implicações sociais são profundas. Saber que os humanos foram observados, categorizados e analisados durante milhares de anos obriga-nos a questionar como o conhecimento influenciou hierarquias sociais, privilégios e desigualdade. Também abre portas para repensar ética e governação. Compreender estas observações antigas pode ajudar-nos a construir sociedades mais justas? Ou revelará verdades desconfortáveis sobre como o conhecimento sempre foi usado para manter o poder? Do ponto de vista tecnológico, isto é apenas o começo. A tradução e análise por inteligência artificial podem ser aplicadas a outras línguas perdidas, desbloqueando sabedoria, ciência e filosofia de civilizações que mal conhecemos. A humanidade entra numa era onde a história deixa de ser estática, é interativa, constantemente reescrita à medida que deciframos o passado com ferramentas que os nossos antepassados não podiam imaginar. Por fim, estas revelações inspiram uma curiosidade mais profunda sobre quem somos e de onde viemos. Os sumérios, através das suas observações meticulosas, lembram-nos que a humanidade sempre foi objeto de estudo, até por ela própria. Ao ligar o conhecimento antigo à tecnologia moderna, podemos aprender não só sobre o passado, mas sobre o nosso potencial para o futuro.
Nos próximos anos, podemos assistir a uma revolução na educação, investigação e compreensão cultural. O conhecimento dos antigos, antes escondido, está a tornar-se um guia para o presente e o futuro. A humanidade não olha apenas para trás, está a usar a inteligência artificial para avançar para uma compreensão mais profunda de si própria, reescrevendo história, ciência e sociedade em simultâneo. Se te fascinou descobrir as verdades ocultas do nosso passado e o poder da inteligência artificial, não te esqueças de gostar, subscrever e assistir ao nosso próximo vídeo. Não vais acreditar no que as civilizações antigas ainda podem revelar.